Tema de hoje, o propósito eterno de Deus. Abra lá sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 28, que diz o seguinte: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E abra também Efésios capítulo 1, versos 11, que afirma: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E também, abra lá Efésios 3:11. E o texto diz o seguinte: Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Quando lemos o texto bíblico, entendemos que Deus nos ama pessoalmente e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Todo ser humano necessita de um sentido para viver, de um propósito firme que o sustente na sua caminhada nessa terra. Em Cristo, você e eu temos um propósito de existência. Temos origem e destino. Você não é um acidente. Você não veio a esta terra por acaso e nem nasceu para pecar para poder ser salvo. Deus nos criou com um propósito perfeito e eterno. E entender essa visão é fundamental para nós. Então, saiba que o propósito de Deus deve se tornar um princípio de vida para o cristão. Em Gênesis, temos o relato da criação, registrando para nós verdades importantíssimas. E lá encontramos a origem do plano de Deus para cada um de nós, a nossa causa primária de existir, a visão firme e clara que se deve ter nesta terra. Então, quando lemos Gênesis 1:22, diz o seguinte: E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E quando lemos também Gênesis 1:26, há uma verdade muito forte para nós, que diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que podemos entender com isso? Entendemos que a intenção de Deus ao criar o homem era de ter uma grande família de muitos filhos à sua própria imagem, e de fazê-los encher a terra com uma família que expressasse a sua glória e autoridade. E como Adão tinha sido criado à imagem de Deus, e cada ser se reproduziria segundo a sua própria espécie, quando Adão e Eva se multiplicassem, eles reproduziriam filhos à imagem de Deus. Embora o homem tivesse pecado, Deus não abandonou o seu propósito inicial. Aliás, Deus não tem diversos planos, nem muitos propósitos. Ele não estabeleceu um novo alvo, nem abriu mão do que ele queria desde o princípio. Deus necessita agora criar uma nova raça, porque todos os descendentes do primeiro homem ficaram inúteis para o seu propósito. E como é que ele fez isso? O texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos de 47 em diante, nos revela como Deus resolveu essa situação. O texto diz: O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então, pelo nascimento natural, o de carne e sangue, pertencemos à raça de Adão, estragada e inútil. Mas pelo novo nascimento, nos tornamos participantes da raça celestial. Adão perdeu a imagem de Deus porque foi rebelde. Jesus, que é a imagem do Deus invisível, sempre fez a vontade do Pai e em tudo lhe agradou e foi obediente até a morte. Então, a partir de agora, todo homem que crê em Jesus como o enviado do Pai e nega-se a si mesmo e toma a sua cruz, e que, se for necessário, dê a sua vida por Cristo Jesus, ou aquele que se submete ao seu senhorio e se batiza,
esse se torna uma nova criatura e recebe a natureza de Deus, conforme 2ª carta de Pedro 1,4. E este recebe a imagem daquele que o criou, como está lá em Colossenses 3,10. Então, toda a glória do plano de Deus havia se perdido no pecado, mas em Cristo somos restaurados para viver o propósito eterno de Deus. Quando entendemos o propósito eterno de Deus, devemos ter em mente que isso significa que devemos construir uma família. Essa é a nossa missão, e não só no natural, como também no espiritual. Romanos capítulo 8, versos de 19 em diante diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, no mundo espiritual, nascemos para ser uma família de muitos irmãos. Isso por meio de Jesus, o primogênito, todos nós também nos tornamos filhos de Deus. A verdade é que somos destinados a sermos uma família, para expressar a unidade divina. E isso se entende não só no espiritual, como também do natural. Por isso, família é algo muito importante no cristianismo. Mas existem características na família natural que precisam ser vividas no mundo espiritual ou vice-versa. Então, vai aqui algumas verdades que precisamos entender. Primeiro, família tem intimidade. Deus não nos projetou para simplesmente pertencermos a uma religião. Deus andava no Éden com o homem, sua presença era real. O homem podia ouvi-lo, falar com ele, conhecê-lo. Deus quer intimidade conosco hoje. Por isso, ter seus momentos de oração e busca são fundamentais para uma vida saudável diante de Deus, porque é isso que Ele quer, intimidade com Ele. Segundo, família fala de relacionamento e unidade. Não fomos criados para a solidão e o isolamento. Ele nos projetou para termos relacionamento e vivermos em comunhão com Ele e um com os outros. Assim, vivemos na vida diária da igreja, o corpo de Cristo. No princípio, o homem e mulher viviam em harmonia. Deus não projetou casais, pais e filhos para viverem em desunião, separação, rebelião e etc. Falta de unidade não é o propósito eterno de Deus para o nosso lar, e nem para a igreja e nem para a sociedade. Você, nesta aula, está aprendendo que o Senhor te colocou na vida da igreja como membro para ser resgatado a uma comunhão plena. Terceiro, família de muitos filhos. O Senhor disse lá em Gênesis: sejam férteis e multipliquem-se. Este propósito se confirma em Romanos com a expressão muitos irmãos. Então, Deus deseja uma igreja, uma família com muitos discípulos, vidas salvas que estão retornando ao seu propósito eterno. Eu e você somos aqueles que se multiplicam tanto no mundo material como no mundo espiritual. À medida que Deus vai restaurando o seu propósito na nossa vida, vamos crescendo, multiplicando e prosperando em todas as coisas. O texto de Gênesis diz: encham e subjuguem a terra, dominem, disse o Senhor. Este comando nos leva a ser capazes de buscar a autoridade de Deus para cuidar de outros e para dominar e exercer a autoridade divina sobre a terra. E é uma autoridade para orar, anunciar o Evangelho, entrar em todas as brechas da sociedade para poder resgatar vidas e cuidar delas. Você não está na terra à toa. Você agora é um ministro de Deus para gerar e cuidar de outras vidas, e com autoridade espiritual. Porque desde o momento em que você entende qual é o seu propósito, você conquista autoridade para realizar a vontade de Deus. O Espírito Santo colocou também dons dentro de você para serem descobertos e utilizados no serviço do reino de Deus para que o seu propósito possa se cumprir. A conclusão de tudo o que foi dito até agora
é que devemos aceitar o desafio de ser semelhantes a Jesus para viver o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus para nós não é apenas nos salvar e levar para o céu, que isso fique bem claro entre nós, pois a salvação é tão grandiosa que temos a tendência de confundi-la com o propósito eterno de Deus. Mas o propósito eterno antecede ao pecado, mas nós confundimos aquilo que Deus deseja com o que é o seu propósito. O propósito de Deus não surgiu com a queda do homem, é algo que já estava em seu coração desde a fundação do mundo, como está lá em Efésios 1, versos de 4 ao 11. A salvação em Jesus foi o meio pelo qual podemos alcançar o propósito, o alvo de Deus para as nossas vidas. Então, em Jesus, Deus expressa a vida que Ele sempre desejou para cada um de nós. Ao crescermos em semelhança de Cristo, nos aproximamos do propósito de Deus para nós. Se andar com Jesus, o propósito de Deus dificilmente será cumprido. Então, o propósito para o qual Deus nos criou precisa ser cumprido, e por essa razão devemos estar na sua presença, permitindo que Ele complete a obra que Ele começou em nós. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versos 6. Então, que essas verdades fiquem guardadas em nossos corações, porque essas realidades formam a base do que nós precisamos entender para viver um trabalho de células que realmente funcione nas nossas igrejas e nas nossas comunidades. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.